Olá, meu nome é Felipe de Oliveira e hoje vou apresentar meu projeto de pesquisa intitulado Investigação de estratégias para análise de 4-hidroxiprolina e seu derivado por eletroforese capilar. Inicialmente, temos que definir o objeto principal do nosso estudo, que é a carne mecanicamente separada, CMS, que se trata de um subproduto da indústria carne, onde retira-se das partes próximas à ossada uma carne de baixo teor nutritivo, que possui uma legislação específica que limita o seu uso dependendo do produto carne que está sendo analisado. A CMS é comumente utilizada em embutidos em geral, e pode ser identificada e quantificada pela análise do colágeno, proteína muito presente na CMS. Esta análise se dá pela 4-hidroxiprolina, que é obtida após sua hidrólise, ou a forma oxidada da hidroxiprolina, o ácido pirrol 2-carboxílico. Vale ressaltar que este possui um grupo cromóforo, já a hidroxiprolina não. Atualmente, a quantificação de CMS se dá por método colorimétrico através de um derivado do ácido pirrol 2-carboxílico. Entretanto, este método contraria o conceito de química verde, pois há um excesso de reagentes utilizados nos processos de preparo deste derivado para posterior análise. Pensando em alternativas que ressoam com o conceito de química verde, que visa diminuir a quantidade de reagentes utilizados em reações químicas e a diminuição de resíduos formados, chegou-se ao método da eletroforese capilar de zona. Afinal, é um método que utiliza de pouquíssima quantidade de reagentes. Pensando nisso, surge esse projeto. O instrumento utilizado durante essa pesquisa foi o sistema de eletroforese capilar CE7100 da Agilent, tendo em comum para os dois métodos, com a hidroxiprolina e com o pirrol, os parâmetros aqui apresentados. Os softwares utilizados foram o PeakMaster, que é de uso livre para simulações em eletroforese capilar, o ChemStation da Agilent para aquisição e tratamento dos dados obtidos pelo CE7100, além do Google Planilhas para a construção dos gráficos. Falando agora dos resultados, vale ressaltar que a pior das hipóteses foi tomada para todas as análises aqui envolvidas, onde considerou-se que há a presença dos 20 principais aminoácidos constituintes de proteínas em geral como interferentes dos nossos métodos. Construiu-se então uma planilha automatizada, onde ao inserir os dados de mobilidade pKa, ela calcula os valores de mobilidade efetiva para cada região de pH, sendo possível então gerar um gráfico de mobilidade efetiva versus pH e definir o melhor pH de separação. Tal gráfico mostra que a hidroxiprolina comigra com muitos interferentes, mas possui uma região de pH interessante em torno de pH 10. Após muitas simulações e otimizações, chegou-se em um BGE composto por triptofano e butilamina 5070 e o padrão interno MOPS, onde observou-se os melhores valores de capacidade tamponante, força iônica, EMD e não comigração. Este eletroferograma é uma corrida real, tendo em verde uma corrida com apenas o padrão de hidroxiprolina, em vermelho uma corrida apenas com os 20 aminoácidos considerados como interferentes, e em azul uma corrida realizada com a junção deste mix de aminoácidos com o padrão de hidroxiprolina. Já para o ácido pirrol 2-carboxílico não havia valores de mobilidade e pK disponíveis na base de dados. Portanto, utilizou-se o método de Williams e Vigg para determinar a sua mobilidade e pK. Com estes dados, inseriu-se o pirrol 2-carboxílico na mesma planilha mostrada anteriormente. Entretanto, excluiu-se todos os aminoácidos constituintes que não eram cromóforos, sendo o coíon já adicionado em rosa e o pirrol em preto. Percebe-se que a região de pH que pode ser adotada é de 6 a 9,7 aproximadamente. Os melhores resultados de EMD, força iônica, capacidade tamponante e não comigração foram obtidos com 20 mmol de ácido lático e 40 mmol de tris, sendo o padrão interno escolhido o ácido clorogênico. Observa-se também um eletroferograma feito em laboratório com um mix de aminoácidos e o pirrol 2-carboxílico. Enfim, comparando os métodos, percebe-se que ambos são robustos. Entretanto, o indireto possui um tempo de análise um pouco mais elevado, com 8 minutos, mas ele é muito mais simples, pois necessita de pouco preparo da amostra. Basta uma hidrólise e já se parte para o método. Entretanto, ele apresenta um efeito Joule muito mais pronunciado por apresentar uma força iônica elevada, e o preparo do BGE deve ser feito com exatidão e precisão. Já o método direto apresenta um tempo de análise muito menor, de apenas 40 segundos, um cleanup geral por eliminar todos os interferentes não cromóforos, e ele é pouco sensível a mudanças no BGE. Entretanto, necessita de um maior preparo da amostra, diminuindo então sua contribuição para a química verde devido às etapas adicionais para se obter o pirrol. Portanto, cabe ao laboratório pesar as vantagens e desvantagens de cada um e escolher um método que mais se adequa à sua rotina de trabalho. Ambos os métodos apresentaram um excelente potencial e são muito promissores. Muito obrigado, e tenha um bom dia.